Agora são 7 horas e 30 minutinhos. Há 40 anos, um movimento organizado por trabalhadores da região desafiou o regime militar. Em meio à ameaça de demissões, funcionários da refinaria de Paulínia cruzaram os braços e iniciaram a greve dos petroleiros de 1983. Foram 6 dias de protestos, tensão, mas também de conquistas. O movimento virou um marco na luta pelos direitos trabalhistas e também pela democracia. O movimento hoje precisa de apoio, natural para quem já anda perto dos 80 anos. A fragilidade do corpo contrasta com uma mente ainda forte. Wanda nunca teve vocação para ver a vida passar pela janela. Eu participava muito de formação eclesial da Igreja Católica, participava de outros grupos de atividades. Eu era muito engajada, continuo participando em outros termos, segundo a minha idade atual e as minhas possibilidades, mas eu sinto orgulho de quem luta, sempre. Há 40 anos atrás, o auge dessa coragem tinha aliados. Aos 69 anos agora, Pedrinho era um deles. Juntos, se orgulhavam de ocupar um dos melhores empregos no Brasil naquele tempo. Nós tínhamos muito isso, o sentimento do Brasil, de construção do Brasil. Eu fui chamada pela Ródia, porque eu falava francês, mas eu preferia a Petrobras na ocasião por conta de que era brasileira. Eu era operador de utilidades. Porque a refinaria já era energia e vapor próprio, então, para a gente era só pessoa que estava trabalhando para ver o país rodar melhor. A boa fase tinha acabado, uma crise os colocou na linha da demissão. E o que eles fizeram marcou época. Para mim, eu faria tudo de novo e melhor. Ver onde nós erramos, mas que eu faria de novo, eu faria. Eu ganhei uma experiência de vida que me fez mais forte. A senhora se arrepende? Não, jamais. Jamais. Hoje seguimos nossa jornada sabendo das obrigações, mas tendo consciência dos direitos trabalhistas. Resultado de uma evolução que aconteceu por meio de muitas lutas difíceis no passado. Uma delas, em especial, foi a reação na refinaria de Paulínia. Diante de uma crise econômica e de ameaça de cortes em massa, funcionários da estatal desafiaram um Brasil diferente. Estremeceram o regime militar. Os petroleiros decidiram fazer essa greve, a primeira na Replan nos últimos 19 anos. Às 8 da noite, os petroleiros da Replan começaram a se concentrar na sede do Sindipetro, em Campinas. Os 4 grupos de operação, cada um com 120 pessoas, não vão fazer o revezamento de trabalho. Esta é a primeira vez em toda a história da Replan que órgãos de comunicação têm acesso ao interior da refinaria para visitarem e documentarem o trabalho aqui dentro. As questões políticas, elas eram conversadas em voz baixa, né? As pessoas tinham medo, mas o que se sabia é que a Replan, ela abastecia todo o estado de São Paulo, ela abastecia todo o Rio de Janeiro, toda a região sudeste naquela época. Há exatos 40 anos, a refinaria de Paulínia parou. No dia 6 de julho, começava a greve dos petroleiros de 1983. A Petrobras queria demitir um percentual muito grande, reduzir o efetivo, o quadro efetivo. Então, nós não podíamos admitir isso, porque já era um quadro suficiente, mas não sobrava gente. Era justo o necessário. Era um regime ditatorial, né? Ou ditadura mesmo, né? Então, você não tinha com quem dialogar. Então, tivemos que se manifestar para mudar. Teria condições? Corremos risco. E teve? E teve, além do que a gente esperava. Porque o governo era truculento mesmo. O Centro de Convivência em Campinas virou ponto de encontro para assembleias e decisões do movimento grevista. Mais de 300 petroleiros estão reunidos aqui até agora, discutindo o rumo dessa paralisação. As arquibancadas serviram também de dormitório para muitos. Precisavam ficar juntos, pois sozinhos em casa, corriam o risco de serem coagidos pelo regime militar. O senhor chegou a dormir lá?
Dormia pouco, mas dormia. Porque vinha várias notícias. Ó, amanhã vocês vão ser presos. Aí todo mundo acordava e saía para outro lugar. Daí ou ficava na escada do centro de convivência ou entrava dentro do teatro. A greve durou 6 dias. A maioria voltou para o trabalho. 152 foram demitidos e perseguidos. Por que dessa emoção, hein, seu Pedro? Porque muita gente sofreu, sabe? Perdeu esposa, brigou com o filho. Eu, pelo menos em casa, eu tive um apoio da minha família. As empresas das regiões, acho que se organizaram e não contratavam mais os grevistas. Então eu tive que tirar uma carteira nova, tentar arrumar um emprego numa fábrica de limeira. Trabalhei um dia e eles descobriram. Daí foi demitido no primeiro dia. O que foi para o senhor viver essa época de não conseguir trabalho? A gente sofreu bastante e tivemos que fazer alguma coisa autônoma, porque você não conseguia emprego. Então um foi vender leite, outro foi vender bolacha. As consequências daquele ato foram duras para quem quis se manifestar. Mas a greve de 83 colocou trabalhadores num outro nível de respeito, de democracia. O país estava, de fato, em transformação. Uma greve que foi extremamente importante para contestar uma política econômica do governo Figueiredo de arrochar salários, de cortar gastos públicos, de diminuir investimentos em empresas estatais, de reduzir direitos, de demitir trabalhadores. E a greve ela vem para fazer essa contraposição. E, nesse sentido, ela contribui para criar um movimento mais amplo, inclusive no movimento dos trabalhadores, que vai desembocar numa greve geral em 21 de julho do mesmo ano, contra a política econômica. E a 21 de julho talvez seja a primeira greve geral na ditadura militar. Tá? Começa com esse movimento e termina em 21 de julho. Então era um movimento que nos chamou a atenção, né, do Brasil inteiro, e os olhos ficaram muito focados em torno dessa greve pelo poder simbólico que ela se constituiu naquele momento histórico e hoje, sem dúvida nenhuma, é um marco do movimento trabalhista brasileiro. Mas a cena que ficou para mim e fica no coração é a assembleia que nós fizemos para a decisão de volta da categoria depois da greve. Grande parte das pessoas estavam às lágrimas, mas não era uma lágrima de tristeza, mas uma lágrima de saber que nós tínhamos sobrevivido e que nós estávamos em pé e íamos continuar a luta. E se essa luta tivesse uma trilha sonora, que música seria? A do Gonzaguinha, que ele cantou para nós. E a vida é lá, meu irmão, é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento. Ela é alegria ou